Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, versos do 30 ao 33, o título do capítulo, A Vida Familiar Ideal. Repitam, por favor. Saransi, Pushkara, Adini, Kshetrani, Arha, Ashritani, Uta, Kurukshetram, Gayashira, Prayaga, Pulahashrama, Naimisham, Palgunam, Setu, Prabhasa, Atha, Kushasthali, Varanasi, Madhupuri, Pampa, Bindusara, Tatha, Narayana, Ashrama, Nanda, Sitarama, Ashramadaya, Sarve, Kulachala, Rajan, Mahendra, Malayadaya, Ete, Punyatama, Desha, Hare, Archa Ashrita, Cha, Ye, Etandeshan, Nisheveta, Shreya, Kama, Hi, Abhikshnasha, Dharma, Hi, Atra, Ihita, Pumsam, Sahasradhi, Palaudaya, Saramsi Pushkaradini, Kshetrani, Arhashritani, Uta, Kurushetram, Gayashira, Prayaga, Pulahashrama, Naimisham Palgunam Setu, Prabhasotha Kushastali, Varanasi Madhupuri, Pampa Bindu Sarastata, Narayana Ashramo Nanda, Sitaram Ashramadaya, Sarvekula Chalarajan, Mahendra Malayadaya, Ete Punyatama Desha, Hariracha Shritaschaye, Etam Desham Nisheveta, Shreyaskamo Yabhikshana Sha, Dharmo Trehita Pumsam Sahasradhi Pralodaya. Saramsi lagos, Pushkaradini, tais como Pushkara, Kshetrani, lugares sagrados como Kurukshetra, Gayakshetra e Jagannath Puri. Arha, pessoas para pessoas santas e adoráveis. Ashritani, lugares de refúgio. Uta, célebres. Kurukshetram, um lugar sagrado específico. Dharmakshetra. Gayashira, o lugar conhecido como Gaya, onde Gayasura refugiou-se nos pés de lótus do Senhor Vishnu. Prayaga, Allahabad, situada na confluência dos dois rios sagrados, Ganges e Jamuna. Pulahashrama, a residência de Pulaha Muni. Naimisham, o lugar conhecido como Naimisharanya, próximo de Lucknow. Palgunam, o lugar onde flui o rio Palgu. Setu, Setubandha, onde o Senhor Ramachandra construiu uma ponte ligando a Índia a Lanka. Prabhasa, Prabhasa Kshetra. Atha, bem como. Kushastali, Dwaravati, ou Dwarka. Varanasi, Benares. Madhupuri, Mathura. Pampa, um lugar onde há um lago chamado Pampa. Bindusara, o lugar onde está situado Bindusarovara. Tatha, lá. Narayana Ashrama,
conhecido como Badarikashrama. Nanda, o lugar onde flui o rio Nanda. Sitarama, o lugar do Senhor Ramachandra e de mãe Sita. Ashramadaya, lugares de refúgio, tais como Chitrakuta. Sarve, todos esses lugares. Kulachalaha, regiões montanhosas. Rajan, ó rei. Mahendra, conhecidas como Mahendra. Malayadaya e outras, tais como Malayachala. Ete, todos eles. Punyatamaha, sacratíssimos. Deixa, lugares. Hare, da suprema personalidade de Deus. Archashritaha, lugares onde a deidade de Radha Krishna é adorada, tais como grandes cidades americanas, como Nova York, Los Angeles e São Francisco, e as cidades europeias, como Londres e Paris, e onde quer que haja centros da consciência de Krishna. Cha, bem como Ye, aqueles que, Etandeshan, todas essas regiões, Nisheveta, deve adorar ou visitar. Shreya Kama, quem deseja sucesso. Ri, na verdade. Abhikshinasha, repetidamente. Dharma, atividades religiosas. Ri, das quais. Atra, nesses lugares. E Ihita, realizadas. Punsam, das pessoas. Sahasradhi, acima de 1000 vezes. Palaudaya, eficazes. A tradução é a seguinte: lagos sagrados como Pushkara e lugares onde pessoas santas vivem, tais como Kurukshetra, Gaya, Prayaga, Pulahashrama, Naimasharanya, as margens do rio Palgo, Setubandha, Prabhasa, Dwarka, Varanasi, Mathura, Pampa, Bindusarovara, Badarikashrama, Narayanashrama. Os lugares onde o rio Nanda flui, os lugares onde o Senhor Ramachandra e Mãe Sita se refugiaram, tais como Chitrakuta, e também as regiões montanhosas conhecidas como Mahendra e Malaya. Todos eles devem ser considerados muito piedosos e sagrados. Igualmente, os lugares situados fora da Índia, onde há centros do movimento da consciência de Krishna e onde as deidades de Radha Krishna são adoradas, devem ser todos visitados e adorados por aqueles que querem obter avanço espiritual. Aquele que tenciona avançar na vida espiritual pode visitar todos esses lugares e neles realizar cerimônias ritualísticas para obter resultados 1000 vezes superiores aos resultados das mesmas atividades realizadas em qualquer outro lugar. O texto é muito grande, são vários. Eu acho que eu não vou repetir, tá bem? Vamos direto para o significado. Nesses versos e no verso 29, enfatiza-se o seguinte ponto: Harer Archashritas Chaye ou Harer Acha. Em outras palavras, todo lugar onde a deidade da Suprema Personalidade de Deus é adorada pelos devotos é muito expressivo. O movimento da consciência de Krishna está dando à população de todo o mundo a oportunidade de tirar proveito da consciência de Krishna através dos centros da ISKCON, onde todos podem prestar adoração à deidade e cantar o Mahamantra Hare Krishna e obter resultados que são 1000 vezes superiores. Isto constitui a melhor atividade em prol do bem-estar da sociedade humana. Esta foi a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, conforme ele mesmo predisse no Chaitanya Bhagavata, Antya Lila. Ritrivite acheyata nagaradi grama, sarvatra prachara haibe moranama. Sri Chaitanya Mahaprabhu queria que o movimento Hare Krishna, com deidades instaladas, se espalhasse por todas as aldeias e cidades do mundo, para que todas as pessoas do mundo pudessem tirar proveito desse movimento e tornar-se completamente exitosas na vida espiritual. Sem vida espiritual, nada é auspicioso. Moga Sha Moga Karmano Moga Jnana Vichetasa. Bhagavad Gita 9.12.
Sem consciência de Krishna, ninguém pode tornar-se exitoso em atividades fruitivas ou conhecimento especulativo. Como preconizam os Shastras, todos devem estar muitíssimo interessados em participar do movimento da consciência de Krishna e compreender o valor da vida espiritual. Verso bem interessante, onde Prabhupada, desde a tradução, já dá o significado, um pouco do significado, né? Ele fala dos lugares fora da Índia, onde tem as deidades de Radha e Krishna, e que essas deidades são devidamente instaladas, dando darshan. E, sob o ponto de vista regional, de lugar, nós brasileiros temos a grande bênção de ter 2 lugares no Brasil onde as deidades de Radha e Krishna estão instalados, que são Nova Gokula e Vrajadama. Ambos têm deidades com mais de 30 anos instaladas, deidades de Radha e Krishna, Radha Gokulananda em Nova Gokula e Radha Govinda em Vrajadama. Além disso, o Brasil seguiu a administração do Brasil seguiu essa orientação de Prabhupada, como está aqui, de que toda cidade e vila deveria ter os santos nomes cantados e os devotos protegidos para que continuassem cantando. E isso exige, naturalmente, congregação e exige a interação com a deidade. Então, se instalou muitas deidades. Temos deidades instaladas em Manaus, Fortaleza, Campina Grande, Vrajadama, Salvador. Goiânia instalou, mas as deidades não estão lá agora, vão voltar um dia. Rio de Janeiro, Vrajabhumi, Belo Horizonte, Nova Gokula, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Então temos deidades instaladas em todos esses lugares que compõem todas as regiões do Brasil. Com algum esforço, qualquer pessoa das diferentes regiões podem se deslocar assim e ir até um templo sem um esforço muito grande. Ainda falta uma região no Brasil, a região oeste. Na região oeste, se falar região geográfica, a região oeste, que inclui Mato Grosso do Sul, ainda não temos deidades instaladas. E milhões de livros foram distribuídos no Brasil. Não digo milhões, mas mais de 1 milhão foi distribuído no Brasil. Eu não sei o número mais, já estou um pouco desatualizado. E aí sim, os livros foram para todas as partes. Quando nós tínhamos o Gurukula, foi feita uma reportagem no jornal que nós publicávamos, que era editado por Purushatraya Swami, o Desafio Espiritual. E então esse jornal foi distribuído em Mato Grosso, numa cidade da fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, Ponta Porã. E uma funcionária da aduana brasileira pegou o jornal e viu uma reportagem sobre a escola, sobre Nova Gokula e sobre a escola Gurukula. Então ela entrou em contato com a gente e naquele momento ela vivia um drama muito grande na vida dela, com uma filha que aos 11 anos tinha tido uma criança e agora a criança estava com 8 anos e a filha tinha deixado a criança com ela, que era uma criança que teve outra criança, né? A menina estava presa porque tinha brigado com outra garota e tinha
não matou, mas feriu de uma maneira muito terrível a outra menina. Então, essa senhora estava passando por esse momento e não sabia o que fazer com o neto dela. Ela era bem nova também. Então ela entrou em contato com a gente e levou o neto dela para estudar em nossa escola. O menino se chamava Daniel. Eu acho que muitos dos cabelos da minha cabeça que caíram nos dias que ele passou, né, no Gurukula. Daniel era bacana, mas ele jogou uma pedra em Atsundara. Atsundara estava sentado tomando praçada. Ele jogou uma pedra assim com tanta força que Atsundara fez assim, a pedra bateu na parede e fez um rombo na parede. Foi muito forte tudo isso. Foi uma experiência bem... Mas o que eu quero dizer, eu não quero falar naturalmente das dificuldades. O que eu quero dizer é que essa senhora ficou extremamente agradecida pela escola Gurukula, levou o filho e mesmo quando o menino teve que ser mandado de volta para ela por causa da agressividade do menino, que não aceitava nenhum tipo de orientação, e então já havia sido expulso do internato da escola adventista. Então, essa senhora ficou extremamente agradecida. E ela, imagine, é de uma região de fronteira do Brasil, a fronteira oeste do Brasil. E ela ficou tão motivada, tão interessada na consciência de Krishna por ter lido o jornalzinho, e ter entrado em contato. Ela ficou muito agradecida. Por muito tempo ela se comunicava com a gente, sempre agradecendo. Então os livros publicados pelo movimento abrangeram praticamente todas as áreas do Brasil. Outra história que eu posso contar de Sankirtan é em Manaus, os devotos resolveram fazer um passeio, porque o devoto que era presidente não conhecia a floresta amazônica. Então ele resolveu fazer um passeio pela região amazônica ali, entrando na floresta. Chamou um devoto local e disse, vamos lá. E fizeram uma excursãozinha, né? Então, eles saíram do asfalto, entraram nas vias de barro, ainda de terra, e foram procurando para ver a floresta como ela era mesmo. Assim, o devoto queria ver uma floresta densa, tropical, assim, muito densa. E foi entrando, e em um dado momento caiu uma tempestade, como é típica dos trópicos. Caiu uma chuvarada muito grande, a estrada ficou cheia de lama e o carro atolou. Então, os devotos não sabiam mais o que fazer para tirar o carro. E lá tudo é longe, mas é longe mesmo. Então, eles viram de longe uma cabana, uma casinha, assim, tipo casa de trabalhador, no meio da floresta, assim. Então, era uma fazenda e eles resolveram ir até lá. Aí eles foram até lá e bateram na porta e apareceu um homem e eles contaram a história. Olha, nós atolamos o carro ali, precisamos de ajuda. Será que você tem corda, tem algum animal, algum trator que possa ajudar a puxar o carro, não sei o quê? Aí o senhor olhou e perguntou, vocês são Hare Krishna? Aí os devotos disseram, como você conhece a gente? Aí ele disse, não, é a primeira vez que eu estou vendo, mas eu recebi um livro e eu li e é até bom que vocês tenham vindo porque eu estou cheio de dúvidas. Eu fiz uma japa para mim, para poder cantar, eu fiz com semente daqui, mas não sei se está certa. Entrem. Aí os devotos entraram, chegaram lá e encontraram o livro aberto como um altar, assim. Ele montou um altar para ele, fez uma japa e estava cantando Hare Krishna na japa feita de semente de árvores da floresta amazônica. E então
Os devotos adoraram e disseram: eu já sou vegetariano, mas aqui é muito difícil, porque aqui tudo é caça, só se come caça e pesca. Só em Manaus, quando eu dou aula, dava aula, até hoje eu faço isso, mas naquela época, quando se fala dos princípios, em vez de dizer não comer carne, peixe e ovos, eu sempre digo não comer peixe, carne e ovos, porque eles comem mais peixe do que carne. Então, esse homem se tornou um devotinho e se correspondeu com a gente e tudo mais por um bom tempo. Não sei depois o que aconteceu com ele, mas ele teve essa experiência muito positiva e os devotos mais ainda. E depois conseguiram tirar o carro, voltaram felizes da vida e puderam ver que foi um arranjo de Krishna mesmo, para dar misericórdia para aquele homem, né? E para aumentar a fé dos devotos, para que a gente possa agora, por exemplo, falar sobre esse assunto, da importância de que em todo lugar tenha a consciência de Krishna, porque Chaitanya Mahaprabhu predisse que isso aconteceria. E se nós ajudamos a Chaitanya a fazer com que a predição dele se torne realidade, nós nos tornamos da turma de Chaitanya. Nós nos tornamos membros do movimento da consciência de Krishna, de Sankirtan. Então a distribuição de livros tem um poder de penetração maior que tudo. E o templo com a deidade tem o poder de atrair as pessoas, os devotos que já estão mais treinados, preparados para isso. O Festival de Domingo é uma iniciativa que ameniza os visitantes novos do impacto que é entrar em um templo e correr o risco de pensar que nós somos mais uma religião e nós não somos. É muito importante que a gente entenda que a gente não é uma religião, nem uma seita. Nós não somos nada disso, nós apenas nos organizamos no estilo de uma religião, de uma instituição religiosa, por uma convenção social. Nós somos a ciência espiritual, nós representamos a teoria da ciência espiritual e a prática da ciência espiritual no processo de autorrealização que culmina com Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. O nosso sadhya, o nosso objetivo é muito claro, é desenvolver amor puro por Krishna. O nosso sadhana, ou o processo que nós caminhamos para alcançar amor puro por Krishna, é cientificamente apresentado nos Nava Bhakti Kramas, os 9 processos, os 9 estágios de desenvolvimento da consciência, que inclui o primeiro é Shraddha, que é fé, o primeiro contato. Então, os templos servem para semear também, assim como os livros espalham sementes por toda parte, mesmo em lugares com a terra não muito adequada para germinar a semente. O templo tem a atmosfera adequada para germinar as sementes. Mas às vezes as pessoas chegam e movidas pela cultura ateísta, movidas pela cultura materialista, não se sentem atraídos pela atmosfera do templo. Então, nós, os devotos que recebemos os convidados, precisamos quebrar essa barreira entre os visitantes e o templo para apresentar as deidades. Então, as deidades devem ser muito bem vestidas e naturalmente que existem normas de estética que são usados para a deidade. O pujari não pode simplesmente fazer com a deidade o que ele bem quer e entende em termos de roupas, mas ele deve ter noção de estética para que as pessoas que vão apreciar a deidade
não fiquem mais chocados do que o natural de ver que nós temos imagens do nosso templo, no nosso templo. Eles consideram como imagens, simples imagens. E essas imagens que nós temos não são diferentes de Krishna, porque Krishna é absoluto. Então a sua forma não é diferente dele. Os seus nomes não são diferentes dele, porque Krishna tem natureza absoluta. Mas as pessoas, antes de entenderem isso, precisam ser cuidadosamente acompanhadas em seu processo de Shraddha, de fé. Devemos ter cuidado de orientar as pessoas nesse processo de fé, de Shraddha. Então, mas os Navabhaktikramas são 9 processos que vai de Shraddha, e logo em seguida vem Sadhu Sangha, ou Sadhu Sangha. E esse Sadhu Sangha é a associação com os devotos, amizade. Nós cultivamos, depois de fazer a propaganda, que é fé, distribuir as sementes de Shraddha, através de Sadhu Sangha, nós cuidamos das pessoas, dando a nossa associação para as pessoas. E então vem Sadhana Bhakti. Esse processo de Sadhana Bhakti, descrito como Bhajana Kriya, são as atividades de introspecção que se externalizam nas práticas diárias. Então é o nosso bhajan, onde as atividades de bhajan, atividades em que nós nos comunicamos através de um processo com a consciência de Krishna. Então esses 3 primeiros passos são muito fundamentais. O que acontece muitas vezes no nosso templo, nas nossas comunidades, é que as pessoas entram diretamente em Sadhana Bhakti. Elas não passam cuidadosamente por Shraddha e por Sadhu Sangha. Os devotos muitas vezes não cultivam a fé, não dão às pessoas a oportunidade de estudarem os livros, de compreenderem os livros, de ouvirem o conhecimento. Eles perdem muito tempo com Prajalpa, com temas que não são relacionados com Krishna. Então, não se cultiva a fé. Prajalpa mina a fé das pessoas. E também não damos, muitas vezes, amizade. Nós introduzimos o sadhana e começamos a exigir que as pessoas, olha, não olhe para aqui, não olhe para ali, olhe para baixo, olhe para cima, faça não sei o quê. A sua mão serve para isso, o seu pé serve para isso, sua cabeça deve se curvar diante da deidade. Tudo. Nós nos preocupamos com toda a coreografia da vida espiritual. E de acordo com as nossas instruções, olha, cante japa, cante um número tal de japa, cante 16 voltas, vai assim com a mão. Não pegue com esse dedo é considerado contaminado, não fale desse jeito, não ponha a mão na boca, não faça não sei o quê. E por aí a gente vai, não coma carne, e a gente vai fazendo com que a pessoa modifique a sua rotina sem que a pessoa tenha passado pelos 2 estágios preliminares, que são de propaganda das virtudes de Krishna, propaganda das qualidades de Krishna, conhecer a pessoa maravilhosa que Krishna é, através dos seus passatempos gloriosos. Então, às vezes as pessoas não ficam curiosas para perguntar, como eu devo fazer? A resposta para isso então seria Bhajana Kriya, seria Sadhana Bhakti. Mas antes que elas perguntem, nós já damos todo o manual. Faça assim, 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 não coma carne, não coma peixe, não coma ovo, tem que oferece assim. Olha, quando você for cozinhar, não prove de jeito nenhum a comida, viu? Faça assim, tal outro, olha, a sua mão direita, e a pessoa recebe tudo isso, mas sem ter fé. E
e como ela não tem oportunidade de desenvolver fé sozinha, ela às vezes fracassa. E às vezes se torna devoto no sadhana. Bhakti inclui a iniciação espiritual. Então ela é estimulada a aceitar um mestre espiritual urgentemente. Então ela prematuramente aceita um mestre espiritual. É iniciada por aquele mestre espiritual. E porque está no processo coreográfico de praticar a consciência de Krishna. Ganha um nome espiritual e faz tudo no começo, mas depois, porque não tem fé, começa a contemplar a natureza material e começa a ver a sua identificação com a natureza material. Ah, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa, mas tal coisa é maléfica para a sua vida espiritual. Então ela começa a ter a sua vida espiritual enfraquecida, gradualmente enfraquecida, e ela vai perdendo a capacidade de praticar a consciência de Krishna, de se alimentar com subsídios adequados para a consciência de Krishna. Ela não se alimenta com esses subsídios, então ela se torna fraca espiritualmente porque não tem fé e começa a se envolver com as atividades mundanas, as atividades materiais, entra de cabeça nisso e quando ela toma consciência de onde ela se encontra, ela está muito distante. Então isso é muito triste na consciência de Krishna e se deve à falta de fé e do cultivo científico da fé. Se o nosso processo é científico, não devemos esperar que a nossa fé seja sentimental, que a gente simplesmente ache tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, muito bom estar com os devotos, mas não passa disso, a gente não tem base filosófica. Quando nós estamos sozinhos, nos perdemos diante da solidão, nós nos perdemos. E por medo da solidão, a gente cria associação com pessoas e lugares e atividades que não são favoráveis. Então, é preciso fazer um esforço muito grande para desenvolver a fé. E é preciso ter amizade pelos devotos, ter confiança nos devotos. A pessoa deve desenvolver amizade a tal ponto que tenha coragem de revelar as suas fraquezas, de revelar as suas dificuldades em caso de necessidade. Evidentemente que a associação com os devotos e revelar a mente não significa só falar de problemas. Revelar a mente também significa discutir tópicos filosóficos que a pessoa começou a estudar e não está entendendo direito. Isso também é revelar a mente em confiança. Não é só falar de problemas. Ah, eu não consigo porque não sei o quê, porque minha cobiça, porque minha inveja, porque a inveja do outro comigo, porque a cobiça é a sobrevivência, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não é só por essas coisas. Revelar a mente em confiança significa compartilhar a riqueza da consciência de Krishna com os outros, para que as outras pessoas também enriqueçam e fortifiquem sua fé. Então, o processo de adorar a deidade, de instalar a deidade, foi dado por Prabhupada, baseado nas instruções de Chaitanya Mahaprabhu, e no exemplo que Chaitanya Mahaprabhu teve de adorar deidades. Ele viajava quilômetros para poder ver uma deidade. Então, assim, o processo de adorar a deidade não é especulado, é baseado nas escrituras adequadas, pelos acharyas, e nós devemos estar sensíveis ao processo apresentado por Prabhupada de uma maneira integral. A nossa sensibilidade deve aumentar sempre e devemos estar atentos para as instruções de Prabhupada em todas as áreas da nossa vida. Bom, esse é o tema aqui, como eu pude desenvolver. Agradeço a atenção de vocês, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.